Jacques Legoff, Henry Daniel Hopes, Thomas Edward Wood Jr., Regine Pernod, Ricardo da Costa e outros historiadores são unânimes em afirmar que, durante a Idade Média, a situação da mulher progrediu. A Idade Média foi uma época de promoção da mulher. E muitas pessoas me perguntam, então, por que a historiografia de gênero costuma dizer que na Idade Média a mulher foi estigmatizada? Quais são os pilares e os suportes que embasam a narrativa historiográfica da historiografia de gênero? Então eu resolvi gravar esse pequeno vídeo, essa pequena videoaula, para poder apontar esses arcabouços principiológicos que sustentam a tese da historiografia de gênero, que costuma imputar à Idade Média uma época de regressão, de opressão à mulher, uma época de misoginia. Impressão essa que é inverídica, mas que mesmo na Idade Média, mesmo sendo uma época de promoção da mulher, você encontra dentro desse período alguns arcabouços principiológicos que sustentam, são pilares que podem sim sustentar a historiografia de gênero, que aponta a mulher como uma mulher oprimida e que estaria relegada ao ostracismo na Idade Média. Claro, não que isso na prática realmente aconteça, mas há documentação, há sustentação sim, para uma discussão, um debate historiográfico. Então eu vou apontar aqui alguns desses pilares e que suportam essa leitura de gênero e que a própria historiografia de gênero se vale muito dela para poder embasar essa tese. Então a primeira são a chamada Lei Sálica. A Lei Sálica é uma lei que partiu, que vem de povos bárbaros pagãos da França, né, os francos, os primeiros povos bárbaros a se converterem ao catolicismo, ao cristianismo, e eles tinham uma tradição bárbara e pagã que dizia que somente o homem herdava a coroa. Então o menino era herdeiro do trono, mas a menina não. Então a menina não herda a coroa. E isso, uma vez que a França e que os francos se converteram ao catolicismo e que todos os povos bárbaros daquela região se converteram ao catolicismo e se formou o Estado francês, na França essa tradição vigorou. Então, na França, somente na França medieval, menina não herda a coroa. Só os homens herdam a coroa. Então, isso passou para dentro da cultura francesa, mas não necessariamente isso envolveu toda a Europa medieval. Na Espanha não era assim. Tinha, inclusive, Isabel de Castela, né, que se autoproclamou rainha e ninguém contestou. Então, em Portugal, em outros países, rainhas governavam tranquilamente, não tinha esse problema. Mas na França, que até inclusive é a base, né, de todos os estudos da Idade Média, né, das relações do medievo, né, da formação dos estados da sociedade medieval. Então você tem esse pequeno problema, esse imbróglio aí, em que eles puxam essa tradição pagã e trazem para dentro da cristandade medieval, e na França isso é muito forte. Então na França, menina não herda a coroa. Então, a historiografia de gênero usa esse arcabouço, esse argumento, para poder sustentar suas teses. O segundo problema que a gente consegue identificar dentro da Idade Média foi no século XII, XIII, XIV, com o ressurgimento na verdade, do século XIV, né? No ressurgimento do direito romano. Então logo se criam, né, se abrem as universidades. Porque o direito romano, nele existem coisas muito boas. Até porque, inclusive, ele é a base do direito canônico da igreja. Porém, também existem coisas muito ruins. A princípio, a gente pode citar duas, né? A vontade do príncipe, a vontade do príncipe vira lei, né? Inclusive, isso agora virou moda, né, no positivismo jurídico, né? Isso aí embasou o positivismo jurídico moderno, e a gente vê isso agora atualmente, né? A vontade do legislador é que vale, não o direito natural, né? Então, mesmo que não seja lei, a vontade do imperador, a vontade do legislador hoje é o que impera, né? E também no direito romano você tinha isso, a vontade do imperador, do regente era a lei e ninguém podia contestar. E principalmente porque o nosso assunto aqui havia o direito havia o chamado pater familias.
o pai de família, ele detinha os direitos sobre a mulher e sobre a prole. Então, se o pai de família achar, o pai de família romano entender que aquela mulher havia o traído, ele tinha direito de vida e morte sobre ela. Se ele achasse que os filhos que aquela sua esposa tinha não era dele, era de outro, era fruto de adultério, ele podia matar a esposa e os filhos. E também, se fosse menina, podia abastecer prostíbulos, né, do império, das províncias do império, aí era critério dele. Mas acontece que do direito romano, o pai de família detinha, de certa forma, o direito sobre a mulher e os filhos. E isso, quando é redescoberto no século XIV, ele traz uma certa aversão, sim, à mulher, há discursos aí muito fortes, debates muito fortes. E houve até um debate, houve até um poema de um poeta francês que depois gerou uma réplica de uma poetisa e escritora medieval e professora universitária, Christine de Pizan, escreveu um livro falando, o livro da Cidade das Mulheres, rebatendo os comentários misóginos do poeta francês. Então isso aí, né, no século XIV deu muita confusão. Então, mas isso também serve de base para a historiografia de gênero hoje, imputar a Idade Média um período de misoginia, né? O terceiro é o surgimento das heresias. O terceiro pilar é o surgimento das heresias, principalmente das heresias cátaras. Ou seja, o catarismo é uma heresia protognóstica que prega aí a dualidade do espírito, né? A dualidade, né, do espírito e da matéria. Então o espírito para eles é bom, mas a matéria é mal, porque aprisiona o espírito que é bom. O espírito foi criado por um Deus bom, a matéria por um Deus mau. Então quando há essa matéria, esse corpo, ele aprisiona um espírito. Né? Então esse corpo para eles foi criado, que leva ao pecado, que leva a uma série de paixões. Então esse corpo para os cátaros é criado por um Deus mau que aprisiona o espírito que é bom. Então eles começam a invadir as vilarejos, as cidades, e o que eles fazem? Eles assassinam todas as mulheres grávidas. Porque a mulher grávida então é receptáculo do espírito mal, porque vai gerar em seu ventre um corpo, né, de uma criança, né? Então esse corpo dessa criança vai aprisionar um espírito que é bom. Então os cátaros são contra o casamento, os cátaros são contra a gestação, né? A gravidez das mulheres. Então eles matavam a todos. Por causa, foi uma confusão tão grande, né? Foi uma heresia tão grave, né? Que devastou a Europa, né? No Ocidente, que por causa disso depois criou-se a Inquisição, né? Por conta do catarismo, né? Criou-se a Inquisição. Então logo veio aquela batalha de Montsegur, que os cátaros foram expulsos do castelo de Montsegur e deu uma confusão enorme. E daí criou-se a Inquisição. Mas eles eram criminosos, era complicado, né? Legoff, o historiador Legoff costumava dizer que eles eram fanáticos, né? E que a sociedade medieval tinha o direito, sim, de julgá-los e condená-los, como condenou quando surgiu a Inquisição medieval. Então, o catarismo, especificamente, ele vai ser base também dessa aversão à mulher, porque os hereges eles vão atacar as mulheres, vão assassinar mulheres grávidas, noivas, mulheres casadas e por aí vai, né? Então, quando a historiografia de gênero se depara com esses relatos, eles vão, sim, criar uma narrativa que vão dizer que a Idade Média era um período de misógino, né? E, por fim, o último, não necessariamente o último tópico que eu vou mencionar aqui, que são as pregações dos santos padres e dos monges pregadores da Alta Idade Média. Ou seja, a Alta Idade Média ela começa logo termina o Império, quando cai o Império Romano do Ocidente, e vai até o século X, XI, mais ou menos. Então, durante esse período, acontece que muitos desses povos pagãos, eles acabam se convertendo ao cristianismo devido às pregações dos monges. E o que acontece ali é que eles saem de uma... E muitos deles entram para os mosteiros, né? Muitos desses se convertem e entram para os mosteiros. E o que acontece é que há uma realidade, eles saem de uma realidade em onde eles vivem no meio de concubinas, fornicação, adultério, sexo desregrado, e vão parar no ambiente de mosteiro cristão, onde há abstinência total de sexo e de mulheres.
E é obviamente que os conflitos, né, entre a carne e o espírito começam a falar. E dentro desses conflitos é óbvio que muitos vão tentar ou vão ceder ou vão estar inclinados a cederem à tentação da carne. E para evitar isso, para tentar conter isso, há aqueles monges, aqueles que vão pregar falando, a mulher é isso, não caia nos engodos da mulher, a mulher ela se bota perfumes, ela solta os cabelos, ela bota suas vestes para poder levar o homem à perdição. Isso vai haver muitas pregações, mas no intuito de fazer com que esses monges não caiam no pecado e não voltem atrás, não cedam às suas paixões carnais e não voltem à vida pagã de outrora. Mas na prática, não necessariamente era assim, né? As pregações ficavam naquelas pregações, naquelas admoestações entre monges, mas que não necessariamente na prática, esses monges da Alta Idade Média e esses padres, santos padres da igreja, eles viam na mulher o fruto do mal, do pecado, etc. Porque se de uma mulher veio o pecado, tem que lembrar que da outra veio a salvação, né? Ou seja, se de Eva veio o pecado, de Maria veio a salvação, né? A redenção do gênero humano. E nas pregações dos Santos Padres você vai ter muito disso, né? Você vai ter essa analogia de Maria e Eva. Então, a historiografia de gênero pega esses relatos, pega aquilo que bem entende, porque também tem isso, né? Para que você não tem uma leitura honesta, você tem ali uma pesquisa, o historiador ele procura analisar documentos e verificar e citar apenas aqueles que embasam a sua tese. Então ele já vem com a tese pronta e ele quer defender aquilo, então ele vai pegar suportes documentais que apenas embasam aquilo que ele quer defender. Então, muito acontece disso, né? Eles se baseiam que o monge, que o padre da igreja da Alta Idade Média, ele falava de Eva, falava que pela mulher entrou o pecado, aí sustenta a sua tese de misoginia na Idade Média, mas se esquece ou ignora a parte que esse mesmo monge fala que de Maria, como aquela que trouxe, né, através do ventre dela, a salvação e a redenção do gênero humano. Então, se de uma mulher veio o pecado, da outra veio a salvação. Mas essa parte eles não contam. Então, porque há um interesse mesmo de sustentar um discurso apaixonadamente, calorosamente, sem analisar sensatamente as fontes dos documentos. Então, por isso você hoje, vocês que estão nas universidades, que estão em sala de aula, que você vê em livros, ou mesmo assim, em algum ambiente acadêmico, né, minimamente acadêmico, oculto, você vai ver gente defendendo essa tese até um pouco de absurdo, né, de dizer que a mulher na Idade Média era uma mulher oprimida, se você analisar que, né, nessa Idade Média aí, as mulheres eram rainhas, as mulheres eram condessas, eram abadesas, eram donas de feudo, eram professoras universitárias, eram donas de corporações de ofício, e todas elas mandavam nos homens, né? A mulher do senhor feudal, quando o senhor feudal saía para as batalhas, saía para resolver algum problema diplomático com outro conde ou com o rei, era essa mulher feudal, essa mulher esposa do senhor feudal que administrava os feudos, e ao administrar os feudos, ela tinha dentro do vassalo, era como se fosse o próprio senhor feudal. Ele dava a mesma reverência, a mesma obediência, a mesma fidelidade a essa mulher como dava ao seu senhor feudal. E para encerrar esse assunto, a gente vai pegar uma citação aqui do Dicionário Analítico da Idade Média, que tem como um dos coordenadores o historiador Jacques Le Goff, que é um historiador medievalista renomado, revolucionário, mas porém ele no final da sua vida ele realmente falou várias vezes que a situação da mulher na Idade Média melhorou, que a Idade Média foi um período de promoção da mulher, não de misoginia. Então, no tópico, na verbete que fala sobre o masculino e feminino, os historiadores dizem o seguinte, abre aspas, de fato, o perigo é tratar essas ideias, essas representações,
como se a estabilidade e a aquiescência que elas suscitam, até nas mulheres, fossem verdadeiras e testemunhassem a realidade de sua prática social. Durante muito tempo, os historiadores da Idade Média entraram nesse jogo. Fecham aspas. Então, ele está falando aqui sobre os relatos dos santos padres, os discursos dos monges, e que apontam a mulher como causa de raiz, causa de entrada do pecado do mundo, e que a mulher ela afasta o monge do céu, e que a mulher ela envenena, ela tenta seduzir o monge com aqueles seus perfumes, com seus cabelos soltos, com as suas vestimentas. Então, eles estão fazendo aqui uma crítica à historiografia de gênero quando eles usam essas referências para poder embasar e citar fontes e documentos para poder comprovar que na Idade Média a mulher teria sido reprimida, quando na verdade não, foi um período de promoção da mulher. Tá ok? Espero que todos tenham gostado e até a próxima.